Boa tarde, sejam todos bem-vindos à quinta edição da Semana Senac de Leitura. Meu nome é Aurora Celes, sou alta, negra, cabelos castanhos na altura dos ombros, uso uma camisa rosa. Agradeço a presença dos intérpretes em Libras, Márcio Figueiredo, ele é magro, tem a pele clara, usa óculos de grau com armação azul marinho, e Riva Sá, pele morena, cabelo preto, na altura dos ombros, também usa óculos de graus. Ela e Márcio têm um belo sorriso. Para a mesa de hoje, a nossa temática é mulher, leitura do mundo e seus desafios. Neste bate-papo online, você vai refletir sobre a conexão entre escrita, dor, cura e conquistas, passando por temas como mulher negra, memória e identidade, além da conexão entre literatura e a Lei 10.639 de 2003, que trata sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana. Você também conhecerá a ligação entre as relações raciais e a saúde feminina. A transmissão é feita ao vivo pelo canal do Senac São Paulo no YouTube. Antes de começar, quero fazer uma grande homenagem a todos os professores e relembrar um nome de uma escritora, uma grande mulher, nascida em Florianópolis, Santa Catarina, Antonieta de Barros. Ela foi jornalista, professora e política brasileira. Foi a primeira negra brasileira a assumir um mandato popular, tendo sido pioneira e inspiração para o movimento negro. Ela é responsável pela criação do Dia do Professor em 1948, mas a data só foi oficializada em 1963. Parabéns a todos os professores. E para iniciar o nosso bate-papo, apresento as convidadas. Teremos Lígia Santos de Oliveira, pesquisadora do Etniar, Educação, Territórios Negros, Indígenas, Agriculturas e Resistências. Ela é técnica em logística e graduanda em comunicação organizacional. Pesquisa sobre a formação de memória e identidade da população negra e as suas relações com a Lei 10.639. Também traremos Eunice Porto, psicóloga graduada pela Universidade de Brás Cubas, pós-graduada em Arte Integrativa pela Universidade de Morumbi, especializada em adolescentes pelo Instituto Gestalt. Ela estuda e trabalha com constelação familiar. Pós-graduada em Relações Raciais pelo Instituto Ama Psique da Mulher Negra. Também em nossa mesa haverá Isabela Cristina do Nascimento, graduada em Letras, Português e Espanhol e mestre em Estudos Literários, com foco na ficção brasileira contemporânea pela Unesp. Ela é professora de redação e língua portuguesa. Também possui um canal de resenhas literárias aqui no YouTube e um perfil literário no Instagram chamado Livro, Leve e Resenha. Dentre seus estudos, Isabela vai falar da ausência de personagens femininas e a construção de estereótipos. E, para fecharmos com chave de ouro, comporá também esse nosso encontro a Elita Graziela Gomes Madureira, estudante de administração. Ela atua há 7 anos no Senac Araçatuba. Ao passar por momentos difíceis relacionados à saúde, ela encontrou na leitura e escrita o seu refúgio. Após 25 anos, consegue contar sua história e traz a palavra como elemento transformador. Uma curiosidade, a Elita recebeu o nome em função de um livro de ficção e romance lido pelo seu pai, personagem que a Elita se inspira e aprendeu a ler. Então sejam todas bem-vindas. Com vocês, nossa querida Lígia, por favor. Boa tarde a todos e todas. Eu me chamo Lígia, eu sou mulher negra, alta, tenho cabelo crespo e estou usando uma camiseta preta. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, principalmente sobre os caminhos que a Lei 10.639 traz para a gente. Como a Aurora bem colocou, eu sou pesquisadora do Etniar, estou aqui hoje representando o Etniar, e eu quero trazer um dos projetos que a gente desenvolve, que é o projeto Grandes Mulheres da História da África também. Mas vamos pensar no caminho da legislação. Fazendo um breve levantamento histórico, a Lei 10.639 ela foi uma alteração nas diretrizes e bases nacionais de educação, sim, uma alteração no artigo 26A, 79B e 79A.
E essa alteração, ela vem justamente para trazer um material programático para o estudo da história africana e afro-brasileira, né? Essa legislação, ela vai trazer que nós precisamos estudar a história do povo africano e a história das contribuições do povo negro para a formação do território nacional. E veja só que interessante a gente pensar isso, né? A história da contribuição do povo negro. Onde que está essa nossa história? Uma questão muito importante para a gente pensar logo no início é que essa história de contribuições ela vai se construir numa história de revoluções, sim? A história do povo negro brasileiro ela é muito cercada por uma série de conquistas, revoluções, tanto quanto essa legislação. E trazer isso num registro fixo é uma forma de revolucionar também o ensino. Se a gente for parar para pensar hoje, mais ou menos como a gente aprende sobre a história africana, sobre a história das mulheres africanas, né, pensando aqui na nossa mesa, a gente tem um ensino que ele vem num formato em que a gente coloca dentro do itinerário, né, num formato eurocêntrico. Mas o que é isso, Lígia? O que é o ensino eurocêntrico, né? O ensino eurocêntrico a gente pode entender pela seguinte perspectiva. A escrita da história, a historiografia, em boa parte, ela tem se dado numa relação que é uma dualidade, né? A gente tem os países que são dominantes e tem os países que são dominados. Então, a historiografia, a escrita da história, ela vem fazendo essa relação. Os países que são dominantes, eles passam a escrever a partir da sua perspectiva, sim, da sua perspectiva de país que é revolucionário, de país que vai avançar, de país que vai conquistar e anexar novos territórios. E ao fazer essa escrita da história, dessa perspectiva, a gente tem uma construção de um entendimento de memória. Sim, o que seria esse entendimento de memória? A gente tem referências nessa história, a gente tem personagens nessa história, a gente tem lugares. Então, a gente passa a assimilar esse entendimento do que é história, do que são personagens, do que é a nossa identidade, a partir dessa perspectiva. E quando essa legislação vem e traz a obrigatoriedade da gente estudar a história africana e afro-brasileira nas escolas, tanto públicas quanto privadas, ela vem trazendo uma nova narrativa, uma nova perspectiva, porque ela vai trazer para a gente a importância de se criar esse novo espaço. Me perdoem pelo barulho do cachorro, mas ela traz para a gente a importância de se criar esse novo espaço, criar essa nova narrativa, fazendo isso para que a gente tenha uma série de acessos às contribuições que o povo negro traz para a formação da história brasileira. Agora, pensando um pouquinho no projeto dentro do Etniar, o projeto se chama Grandes Mulheres da História da África, sim. É um projeto que eu tenho um carinho imenso por ele, né? É um projeto que me abriu diversas portas, como a presença aqui hoje. E a gente vai pautar justamente essas questões: a construção de identidade, a construção de memória e a representação feminina. O que a gente faz nesse projeto? A gente constrói material paradidático de ensino. Por que material paradidático? Porque esse material está num formato online, numa plataforma, que tem um método diferente também da formação de material didático, por isso a gente coloca como paradidático. Mas esse material, ele vem justamente contar a história de 10 mulheres líderes africanas, né? O primeiro material que a gente tem pronto é o verbete que fala sobre a faraó Cleópatra. E a gente fez essa construção pensando sobre quem é essa mulher e por que ela é tão importante, né? Geralmente, quando a gente pensa no Egito, a gente faz essa assimilação, né? O Egito como uma das civilizações mais esplêndidas da história da humanidade, a gente tem esse sinônimo de grandeza, né? E a gente tende a desvincular essas figuras que fizeram parte da história egípcia e trazer elas para outros lugares externos ao continente africano. Então, a gente traz a Cleópatra nessa perspectiva de mulher negra, africana, líder, diplomata, e traz esse pensamento justamente para construir um novo entendimento do que é essa memória em contrapartida com o que a gente tem agora. E como que a gente faz isso? Justamente porque a gente tem uma figura representativa muito forte. Quando a gente coloca
a Cleópatra, mulher, em um lugar de representação, enquanto mulher negra, né? E uma das rodas de conversas que nós fizemos com os adolescentes, era muito bonito ver o sorriso das meninas, né? Mas quando a gente coloca a Cleópatra enquanto mulher negra, dona da sua história, a gente consegue criar um senso de identidade, porque a gente tem ali alunos negros e não negros, que é muito importante também, tendo esse contato com essa personagem, com essa imagem, tendo esse entendimento, e ali a gente consegue, além de pensar a história brasileira, pensar também no desrompimento de estereótipos relacionados aos africanos e aos afro-brasileiros, justamente porque a gente faz essa construção de narrativas, né, essa construção de pluralidades. E, para mim, né, enquanto pesquisadora do etniar e fazendo essa pesquisa, esse verbete, principalmente, ele tem sido muito... Gente, eu recebi uma ligação, me perdoem mesmo, eu acabei de desligar, mas eu vou seguir. Como eu estava dizendo para vocês, esse verbete da Faraó Cleópatra, ele chega a ser muito importante também na construção da minha identidade enquanto mulher negra e jovem, né? Eu fiz todo esse percurso enquanto estudante do IFESP Registro e fiz isso em paralelo com a minha formação técnica, né? É uma formação que tem um certo distanciamento, mas em que a gente consegue encontrar pontos ali que vão se ligar. Mas fazer essas duas formações trouxe para mim um entendimento do que é ser mulher negra brasileira, né? E qual é a importância da escrita de mulheres negras sobre mulheres negras, né? Pensando ainda no projeto, no etniar, escrever sobre a Cleópatra, escrever sobre outra mulher negra líder africana, cria um espaço de novas narrativas, um espaço de pluralidade de informações, de vozes, cria um espaço de identificação para estudantes assim como eu, né, que recentemente ingresso na graduação, cria um espaço onde a gente consegue identificar a formação de um novo entendimento do que é a história africana e afro-brasileira, né? E só um último comentário, que eu acredito que é muito relevante a gente falar sobre isso, é que na Lei 10.639, de 2003, a gente teve uma pequena alteração em 2008, que vai ser a Lei 11.645, onde a gente vai inserir ali também o estudo da população indígena. Então, veja que legal, né? A gente vai estudar a contribuição dos africanos, a contribuição dos afro-brasileiros e da população indígena para a formação do território nacional. Então, a gente vai estudar toda a população de base da nossa história, né? Toda a população que vai exemplificar nos nossos costumes. Por exemplo, a gente tem um ideal de família que é muito ligado às comunidades negras, né? Como que a gente entende a família. Então, a gente tem uma série de contribuições que, retomando, trazendo, é muito importante para a nossa construção, sim? Então, é mais ou menos isso que eu queria deixar com vocês. Eu peço desculpas pelos barulhos, né? Até o horário estava tudo tranquilo, agora começou uma grande confusão, mas geralmente é assim. Muito obrigada. Desculpe-me. Lígia, nós agradecemos em relação ao barulho toda a tolerância merecida. Nós tivemos esta semana também um som muito interessante, havia um galo cantando, para você ter uma ideia, e curiosamente era de um guarani. Então veja, você trouxe esse protagonismo do povo indígena e do povo negro, são as conexões, né? E não por acaso nós estamos em um momento remoto e ligado pela tecnologia, essas conexões elas vêm ao encontro, sim, são todas positivas. Parabéns pelo trabalho, pelo sucesso do etniar necessário, lindo que você trouxe em relação a Cleópatra, né? Muitas crianças conhecem a história de Cleópatra e até teve uma emissora que exibiu uma novela com a Cleópatra
quase cor-de-rosa, né? Não era nem... Então, bom você trazer essa originalidade. Muito obrigada, Lígia. Agora convido, por gentileza, a nossa querida Eunice. É com você, Eunice, fique à vontade. É um prazer estar aqui. Eu agradeço primeiro o convite de fazer parte dessa mesa. E a minha expertise durante esses anos aí, eu tenho 30 anos de formação como psicóloga, e durante esse período eu tenho um trabalho muito voltado para mulheres negras e para mulheres que vivem em situação de violência e mulheres que buscam sair desse lugar através do autoconhecimento. Então, nos últimos 11, 12 anos da minha história, eu tenho um espaço que, a princípio, eu trabalhava num lugar em que eu fazia parte de uma equipe. E quando aquilo começou a ficar muita coisa, muita loucura, porque eu ia de um lugar para outro, atendia individual, atendia grupo, fazia esse trabalho voluntário, ficou tão louco que eu falei, eu entrego para o universo porque eu quero colocar a minha energia num espaço só. E aí foi onde eu montei o Espaço Casa Viva, e eu olhei para o auditório e eu falei, cabem todas aqui. Quando eu olhei para aquela sala, eu me apaixonei. Eu falei, eu não sei de onde vai sair dinheiro, eu não sei como vai ser, eu não sei, mas nós vamos ficar aqui. E era de frente a um parque, eu olhava e falava, gente, dá para fazer roda de conversa no parque, dá para fazer dança circular, dá para fazer um monte de coisas. E foi uma experiência muito, muito, muito proveitosa durante 3 anos nesse espaço. Nós estamos agora num espaço maior, numa casa maior. E então, durante esses 11 anos, praticamente nesse espaço, quando nós mudamos, o que eu disse para ela era: nós estamos no momento em que nós precisamos trazer profundidade. E essa é a sensação que eu sinto, de que eu já sentia há uns anos atrás. É como se, enquanto mulheres, e nesse grupo de mulheres eu tenho mulheres brancas, mulheres negras, eu tenho mulheres que passaram por situações de vulnerabilidade intensa, mulheres que têm um nível socioeconômico um pouco mais elevado. Porém, o que mantém essas mulheres dentro desse grupo é exatamente a necessidade de se sentir acolhida por outras mulheres na sua dignidade, na sua vulnerabilidade, principalmente quando elas percebem que dentro da história elas passaram muitas vezes por momentos em que elas foram abusadas e que não tinham esse nome. Então, quando elas começam a olhar e dar nome para aquilo que elas vivenciaram, é como se abrisse um espaço dentro delas de dizer assim, nossa, então eu passo por isso desde pequena? Então isso aqui era abuso, isso aqui não é amor? E eu começo a olhar para essas mulheres com toda essa dificuldade que elas têm de desmisturar o que é amor do que é abuso. E o que a gente encontra, e hoje é muito, muito e cada vez maior, eu não sei se por conta da pandemia agora explodiu, mas é uma situação de vulnerabilidade feminina que sempre existiu. Só que agora, como você tem muitas vezes vítima e algoz no mesmo ambiente, 24 horas, quando ele sai de manhã e volta de noite, a mulher está preparada para a noite, porque de dia ele sai o bonzinho, mas de noite volta o monstro, né? Quando agora você tem 24 horas de convivência, isso tem sido muito maior. E como é que se lida com essa situação quando não tenho isso dentro da minha casa, mas quando eu sei que a minha vizinha passa por isso, quando eu sei que a minha amiga passa por isso e isso me abala? Eu costumo dizer que esse período de pandemia, para mim, ele foi um presente, porque ele tem feito com que nós, mulheres, voltássemos o olhar para o que de fato faz sentido, para o que eu quero da minha história, o que eu quero da minha vida, e deixou de existir. Ah, lá na China, isso aqui nem na China. Antigamente tinha uma brincadeira assim, né? Um ditado desse jeito. Agora não existe mais, não dá para fazer mais essa brincadeirinha, porque o que acontece na China me afeta aqui.
a gente olhava para isso e pensava, ah, lá na China, eles estão morrendo, está longe de mim. Não, está perto, não demorou nem 6 meses, já estava aqui. Ou seja, esse período, para mim e para as pessoas que têm estado muito próximas a mim, ele trouxe um lugar interno de perceber que o que abala a minha estrutura também abala a do outro, e o que eu mudo em mim afeta quem está do meu lado e quem está distante. E olhar para isso a partir desse contexto em que não existe o outro, mas quando eu falo do outro distante, eu estou falando de mim, tem trazido um espaço de compaixão, de compreensão e principalmente de interconexão diante das várias necessidades e das várias faces que estão sendo descobertas, que estão sendo começando a ser exploradas pelo universo feminino e por tudo que tem acontecido, né? Eu costumo dizer que esse período a gente não imaginava que fosse acontecer em março, quando nós nos desconectamos e da noite para o dia para tudo, fecha a sua porta, fecha a sua vida, fecha, e você olhava o mundo lá de fora, ele fez com que nós olhássemos agora a partir da perspectiva do eu. E aí nós tivemos que fechar os olhos para fora e voltar os olhos para dentro. E dentro desse período, tem algumas coisas que ficaram muito marcantes. Então, enquanto mulher negra, eu também tenho algumas experiências, que é de abrir a porta, embora nós fechamos o portão para fora, mas eu moro onde eu trabalho, eu tenho uma casa aqui dentro. E às vezes as pessoas, e é muito grande, e as pessoas tocavam a campainha, pedintes, e falavam assim, a dona da casa está? E aí tinha momentos que eu era grande, e eu falava, não, ela não está, porque eu pensava, só uma besteira, eu não vou me incomodar com isso, porque tem tanta coisa maior do que isso, que eu não vou me incomodar com isso, eu não vou perder a minha energia me preocupando e me incomodando com isso que não existe. Preconceito, não existe situações de violência, não existe, ou seja, durante esse período, para mim, eu comecei a olhar tudo que acontece fora como uma grande sombra que faz com que tudo agora é como se nós estivéssemos surgindo das sombras, né? Coisas que você olha e que você fala, não é possível que isso aqui está acontecendo agora. Não, não está acontecendo agora. Isso sempre aconteceu, só que agora é gravada, só que agora você vê, agora está escancarado, não dá para disfarçar mais, você tem que olhar e falar, o que eu vou fazer com isso? De que maneira eu consigo olhar para tudo isso e parar de fingir de morta que não está acontecendo? Ah, não foi isso, não é bem isso, não é bem isso hoje, não é bem isso amanhã, não é bem isso nunca. E a gente vai deixando a nossa grande dor, as nossas grandes feridas enquanto mulheres, como se anestesiadas. Eu costumo olhar para esse período, tendo principalmente, eu falo que para mim, eu preciso de um período de férias de pandemia, porque, gente, eu tenho